Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta aqui do Ateliê Tons de Vida e eu tô aqui gravando uma aula. Tô gravando, tá, gente? Uma aula desse vestidinho aqui, olha. Acho que tá aparecendo aí pra vocês, né? Não vou pegar pra mostrar não, porque depois vocês vão ver na aula pronta, tá? E aí eu aproveitei que eu tenho que fazer essa parte aqui da sainha e ainda vai demorar um pouco pra eu chegar lá no final e retomar a gravação da aula. Falei, por que não aproveitar esse tempinho que eu tô aqui, né? Gravar outro vídeo pra gente conversar um pouquinho. E eu vim falar um pouquinho com vocês, gente, sobre insistir. Insistir naquilo que você quer fazer. Por quê que eu vim falar sobre isso agora? Porque eu vou contar pra vocês a luta que tá sendo. Olha aí, ó, tá vendo a luta? A luta que tá sendo pra eu gravar a aula desse vestido, gente. Já faz 2 dias que eu tô tentando gravar essa aula. E aí acontece o seguinte, né? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e esse vídeo vai lá depois para nossa série, tá? Eu tive a ideia de iniciar uma série para pôr aqui no canal e esse vídeo vai para lá. Uma série Senta para crochetar que lá vem história, uma coisa assim, né? Eu nem lembro porque eu tive a ideia enquanto eu estava editando um vídeo também falando sobre precificação, que foi outro vídeo também que me deu uma dor de cabeça para gravar e editar, que vocês não fazem ideia. Mas enfim, eu tive a ideia e daí eu falei, por que não colocar esse vídeo sobre precificação como o primeiro dessa série, né? E agora que eu tô aqui crochetando e só tô crochetando, e ainda vou demorar um pouquinho para chegar no final, falei, eu vou gravar mais um vídeo falando de alguma coisa. Então, esse vídeo de agora vai para lá também, tá? Junto com essa série, junto com o vídeo da precificação nessa série aí. Então, gente, contar para vocês o perrengue que tá sendo para gravar essa aula. E por que perrengue? Porque acontece o seguinte, eu só tenho um celular. E o meu celular, ele não é, assim, o melhor celular para você gravar vídeo e tirar foto, não é. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele não tem nada de memória. Ele só tem 64 GB de memória. É aquele celular que a gente, quando vai comprar e não tem dinheiro, compra o mais barato, né? Porque o dinheiro não dá. Então, ele só tem 64 GB de memória. Ou seja, não cabe nada na memória dele. Então, e outro fator que eu acho que ele não é o melhor para se tirar foto e tirar vídeo, é justamente porque quando vai tirar uma foto, por exemplo, e isso eu acho que acontece com a maioria dos aparelhos, tá? Né? Então não é um defeito, né, da marca em si. Mas é uma coisa que pra gente que é artesã atrapalha muito. Por quê? Na hora que a gente vai tirar uma foto, você quer que a sua foto se pareça com o que ela é na realidade. E esse aparelho que eu tenho aqui, ele não tira a foto na cor exata que ela tem. Às vezes fica bem diferente, sabe? Não fica nem parecido com o tom. Às vezes, o tom que tá na foto não é nem de longe o mesmo tom que tá na peça. Então, isso dificulta muito pra gente que é artesã, principalmente se você tira foto dos seus produtos para vender, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem aí. Só que eu tô aqui gravando essa aula, já tem 2 dias que eu tô tentando gravar e terminar logo essa aula e não consigo. O primeiro dia que foi quando eu comecei, se eu não me engano, acho que foi ontem ou anteontem, eu não consegui terminar a gravação porque eu tava editando o vídeo da precificação. Só o vídeo, ele deu mais de 8 GB depois de editado. Se eu fosse salvar ele
com a melhor qualidade, ele daria mais de 8 GB depois de editado. E ele estava ocupando muito espaço na memória da minha galeria. Então eu comecei a gravar, antes de terminar a edição desse outro vídeo, eu comecei a gravar o vídeo do vestido e não conseguia terminar a gravação. Por quê? Porque a galeria já estava com a memória praticamente toda ocupada, né? Fora os aplicativos que a gente tem que deixar no celular, que também consome bastante memória. Então, gente, o que aconteceu? Eu comecei a gravar, gravei essa parte aqui de cima, e quando foi chegando aqui próximo da cintura do vestido, gente, aí começou a dor de cabeça. Aí eu comecei a gravar, e quando eu fui dar por conta, não estava gravando. Gravava um pedacinho, aí a câmera parava de gravar, e eu fui ver por que estava parando de gravar, era insuficiência na memória do celular. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que parar a gravação do vestido, aí fui lá terminar a edição do outro vídeo, e depois eu tentei baixar o outro vídeo. E para baixar o outro vídeo, gente, aí é que a dor de cabeça acontece mesmo. E eu vou contar aqui para vocês, eu sei que tem gente que vai duvidar, mas tem gente que vai acreditar, porque provavelmente se você tem um celular que não é tão bom e que não tem muita memória, talvez você já tenha passado por isso também, então você vai saber o que eu tô falando. Agora, quem tem um bom celular, né, gente, tem bastante memória, não passa esse perrengue. Mas o que acontece na hora de baixar o vídeo, depois de editado, que já é uma dor de cabeça para editar, porque você tá lá editando, de repente o aplicativo sai, aí você tem que entrar e voltar todo de novo aquilo que você já tinha editado, repassar tudo de novo, nossa, e aí você vai perdendo muito tempo. Na hora de baixar o meu vídeo, gente, eu tive que colocar o celular dentro da minha geladeira. Eu dou risada porque, né, é engraçado agora, depois que passa. Mas, gente, eu vou falar a verdade. Tem muitos dos vídeos que tem aqui no meu canal, né, muitos, talvez a maioria desses vídeos que tem aqui no meu canal, que me fizeram chorar antes deles serem postados aqui, tá? E lá no outro também, no canal de Passo a Passo. Por quê? Porque toda vez que eu vou tentar baixar um vídeo, eu tenho que ficar limpando a memória do celular. Aí eu tenho que tirar os aplicativos do meu celular. E às vezes eu tenho que tirar todos. Eu só não tiro aplicativo de banco porque eu fico com medo de tirar e depois me dá mais dor de cabeça ainda para instalar de novo, né? Porque aí você tem que instalar os seus dados outra vez. Nossa, então isso vai tirando a gente do sério, sem contar o tempo que a gente perde. E aí quando eu fui baixar esse vídeo, eu falei, meu Deus do céu, quase 9 gigas. Como que eu vou conseguir baixar esse vídeo? Eu já tinha ficado, gente, eu baixei esse vídeo ontem de manhã. Eu já tinha passado a noite praticamente toda acordada. Eu fui dormir, já eram quase 4 horas da manhã, para poder terminar de editar o vídeo da precificação, que tá aqui no canal. Tá aqui nesse canal, não no de passo a passo. Consegui editar o vídeo bonitinho, né? Eu falei, agora eu vou deixar meu celular carregar, de manhã eu levanto e tento baixar o vídeo. Só que foram quase 9 gigas. Se eu fosse baixar na melhor qualidade, que é de 1080p. Acho que é isso. Aí, deixei o celular carregando. Quando foi lá por volta das 7 e pouco da manhã, né? Minha filha levantou para ir para a escola. E eu levantei e fui tentar baixar o vídeo. Não consegui. Tive que tirar todos os aplicativos do meu celular, né? Desinstalar tudo. Limpar a memória do celular. Limpar a memória do aplicativo de edição. E aí, gente, eu reinicio esse celular uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, às vezes 10 vezes. Liga, desliga, reinicia aqui, reinicia ali, limpa daqui, limpa dali, desinstala o aplicativo daqui e aí por aí vai.
E nisso tudo, gente, a bateria vai indo embora, tá? Se você não tiver com a bateria carregada, pelo menos 90%, é mais um problema para você baixar o vídeo. E nisso tudo a bateria indo embora. Aí eu tive que pôr o celular dentro da geladeira porque ele esquenta demais. Quando eu consegui fazer o vídeo começar a baixar, eu coloquei ele dentro do congelador. Sem mentira, gente, dentro do congelador. Olha, eu só não vou pegar agora para vocês verem, porque tá embaixo aqui do celular. Mas eu tenho 3 pedras aqui de mármore. 3 pedaços aqui de mármore, porque o chão da minha cozinha é de mármore. Mármore, granito, não sei. É isso aí, um dos dois. E eu acho que quando a pessoa que fez esse piso comprou, sobrou esses pedacinhos e ficaram aqui. E aí eu guardei. Ah, eu não sei de onde eu tirei, gente. Eu tirei de algum lugar. E aí eu guardei. Falei, uma hora vai me servir essas 3 pedras. E agora tá servindo mesmo, literalmente. Então, o que eu faço? Eu coloco elas no congelador, deixo lá dentro. Aí, quando eu vou baixar o meu vídeo, eu pego as pedras e coloco. Se o celular tiver com pouca bateria, eu coloco elas em cima da minha mesa, que também é de mármore. Mas como tá calor agora, né? Ela não fica tão gelada quanto fica na época do frio. Então eu pego essas pedrinhas que eu deixo lá no congelador, para ficar bem gelada mesmo, e coloco em cima da mesa e deixo o celular em cima dessa pedra carregando. E aí eu fico assim, gente, cada 2, 3 minutos eu vou lá, vejo se a pedra já esquentou, troco de pedra e assim eu vou indo, até carregar o celular ou até baixar o vídeo. Olha, os primeiros vídeos eu chorava. Teve vídeo aqui, que eu não lembro agora se foi algum de passo a passo ou se foi em algum vídeo que eu coloquei aqui no canal. Mas já teve vídeo de baixar, gente, e levar 3 dias. 3 dias sem mentira. 3 dias. O dia inteiro, a noite inteira, tentando baixar o vídeo, sem poder usar o celular, sem poder usar os aplicativos. Tive que tirar até os aplicativos do WhatsApp. E mais o restante que eu já tinha. Só não tiro os do banco porque eu tenho medo de dar problema depois para instalar de novo. Tentando baixar um vídeo que nem era tão pesado assim, tá? Nem era, devia estar com coisa de 2 GB, mais ou menos. E esse vídeo aqui, gente, da precificação, foi assim. Agora que eu já sei como funciona o meu celular, né, e a dificuldade que é para baixar, eu tento não ficar nervosa, tento não ficar ansiosa, mesmo assim eu ainda fico. Mas pelo menos esse eu não chorei. Eu não chorei, porque os outros, a maioria deles, eu choro na hora de baixar. E aí teve uma hora que eu coloquei ele para carregar, né? Eu coloquei ele para baixar e aí ele começou a baixar. E às vezes acontece assim, ele começa a baixar e aí ele vai no 1, 2, 3, aí chega no 10%. Já aconteceu de chegar nos 26% e aí ele volta lá pro 1 de novo. Aí cai, de repente. Volta lá pro 1 de novo. E fica lá, 1%. Aí trava o aplicativo de edição. Às vezes ele trava de um jeito que você não consegue nem sair da tela do celular. Aí você tem que desligar o celular, reiniciar ele, limpar tudo de novo, parar de tentar baixar o vídeo e reiniciar tudo, fazer tudo de novo. Começar tudo do zero. Aí, gente, chegou uma hora que ele ficou nisso, né, nesse vai e vem aí, nessa brincadeirinha. Chegou uma hora que o celular já foi ficando sem bateria, porque ele esquenta demais, então a bateria cai muito rápido. Aí eu peguei a pedra lá do congelador, coloquei na mesa, deixei ele carregando e tentando baixar o vídeo junto. Quando eu vi que não ia de jeito nenhum, porque aí ele trava, a bateria, né, começa a esfriar um pouquinho, mas ainda assim o aplicativo trava. E aí ele começou a travar, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desligar esse celular, desligar mesmo, não reiniciar, desligar, e vou deixar ele aqui em cima da pedra carregando. Aí eu desliguei. Desliguei, coloquei a pedra bem gelada lá embaixo do celular e deixei lá carregando.
Quando ele chegou lá nos 98%, daí eu liguei ele. Liguei, limpei ele de novo, né? Tirei toda a sujeira lá da memória. Aí eu coloquei no aplicativo outra vez para tentar baixar. Aí ele começou a baixar. Só que ele começou a baixar, mas aí ele ia 1, 2, 3, bem devagar, porque o vídeo ficou pesado, gente. Lembra que eu falei que ele ficou com quase 9, né? Se eu fosse salvar na melhor qualidade, aí eu baixei na qualidade de 720p. Aí ele ficou, se eu não me engano, com 4 e pouco, eu acho. Não. Acho que foi 4 e pouco gigas, quase 5 gigas. Mesmo assim, ainda estava bem pesado. Foi o vídeo mais pesado que eu já editei para baixar até hoje. E aí, eu comecei a baixar ele, só que eu vi que ele começou a travar. E aí ele baixava, ele ia um pouquinho, aí ele saía do 1, ia do 2, 3, 5, daí a pouco ele voltava lá pro 2 ou pro 1 de novo. Aí passava mais um tempinho, ele subia mais um pouquinho, depois descia. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ele vai baixar, eu vou limpar tudo, vou reiniciar e vou colocar ele no congelador. E aí eu fiz isso, gente. Peguei o celular, que já tava com a bateria cheia, né? Falei, antes que a bateria comece a esquentar demais e baixa de novo, eu vou pôr ele no congelador. E aí eu peguei a minha pedra, coloquei de volta no congelador e coloquei o celular lá dentro. Tirei a capinha, né, aquela capinha de plástico, tirei ela e coloquei ele dentro do congelador. E deixei lá. E aí ele tava baixando o vídeo. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou ficar vigiando isso daqui, porque eu tenho mais coisa para fazer e eu já sei que vai demorar mesmo. Então eu vou lá para dentro fazer minhas coisas e depois eu volto. E aí eu deixei ele lá, gente. Deixei e até esqueci, sabe? Sentei aqui no ateliê e vim aqui fazer umas coisas e depois eu esqueci do celular lá. E quando eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu deixei o celular no congelador. Aí eu fui lá e dei uma olhadinha. Vamos ver como é que tá. Aí eu vi que ele já tava bem gelado mesmo. Tava ficando até meio esbranquiçado, sabe? Porque tava dentro do congelador, né? Aí eu falei, não vou largar ele aqui não. Pode ser que isso estrague o celular. Aí eu tirei ele do congelador, deixei em cima da pedra, só que dentro da geladeira, na parte de baixo, né? Na geladeira. E ele já tava baixando, graças a Deus, nessa altura aí, ele já tava, acho que, lá pelos 50, não sei, por cento. Eu acho que já tava aí mais ou menos nessa faixa aí. Aí eu deixei ele dentro da geladeira, passou mais um tempinho, eu fui lá olhar de novo, pra ver se ele não tinha voltado para trás, né? Se continuava baixando. Aí ele já tava nessa hora com 67, acho. Aí eu falei, graças a Deus, ele vai baixar. Então eu vou deixar ele na geladeira, não vou tirar daqui pra bateria não esquentar e ele começar a travar. E vou lá fazer minhas coisas. Aí, gente, eu deixei lá. Olha o tanto que eu já fiz, ó. Falando aqui. Aí, agora eu vou parar um pouquinho pra mostrar uma coisa pra vocês. Enquanto ele tava lá baixando, olha só que coisinha mais linda, mais fofa que eu fiz. Estão vendo aí? É uma saia pra mim pôr em guardanapo. E eu fiz ela enquanto eu tava fazendo o vestidinho. Enquanto eu tava gravando a aula, eu tive a ideia de fazer a sainha, né? Enquanto baixava lá o vídeo, eu fui fazendo ela. Olha que coisinha mais fofa. E depois eu vou gravar a aula dela também, porque apesar dela ser o mesmo ponto do vestido, mas aqui tem uns segredinhos. Não, segredinho não, né? É só uns detalhezinhos que eu quero mostrar depois pra vocês. Aqui na cintura, antes de começar a saia de fato. E aí eu fiz, gente, olha que coisinha mais bonita. Fiz isso daqui enquanto o vídeo tava baixando, tá? Pra vocês verem o tempo que a gente perde com essas coisas. E aí eu tô falando tudo isso pra vocês aqui, primeiro, né, pra aproveitar o tempo, que enquanto eu tô crochetando, não posso fazer mais nada, né, nem posso continuar a gravação da aula, porque eu preciso chegar lá no final da peça. Então, enquanto eu tô aqui crochetando, dá pra mim gravar mais um vídeo conversando com vocês. Gente, olha, essa é a realidade da gente que não tem dinheiro, da gente que não é rica, da gente que trabalha para viver, sabe?
da gente que faz o que faz, não é só porque ama fazer, porque amor não enche barriga de ninguém, não é? E por amor não encher a barriga de ninguém, a gente precisa trabalhar, muitas vezes fazer aquilo que a gente também não quer fazer. E isso também inclui o nosso artesanato, inclui o nosso crochê, ou seja, qual for o tipo de artesanato que a gente faça. Se a gente faz porque a gente ama, mas também quer fazer disso pelo menos uma fonte de renda a mais para nós, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer fazer. Por isso que eu comecei o vídeo falando, né, sobre insistir, pra gente insistir. E quando eu falo isso, gente, eu tô falando primeiro pra mim, tá? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou o tipo de pessoa que, assim, é extremamente perseverante, não. Não sou. Eu acho que eu tenho que melhorar muito nessa área da minha vida. Porque dependendo do grau de dificuldade, às vezes eu desisto também. Eu assim, já desisti de coisas que eu queria fazer, não porque eram tão difíceis, não assim, mas por causa das circunstâncias, sabe? Às vezes a gente se deixa levar pela circunstância da vida. E aí, enquanto eu estava fazendo aqui, né, antes de começar a gravar essa conversa, eu estava pensando sobre isso, né? Se toda vez que a gente tiver uma dificuldade, a gente parar aquilo que a gente está fazendo, a gente nunca vai terminar aquilo que começou. Né? E eu falo isso para mim mesma, para mim, Marta, e eu preciso me atentar mais para isso na minha vida. Porque às vezes a gente deixa de viver muitas coisas na nossa vida porque a gente desistiu no meio do caminho. E desistiu, às vezes assim, por besteira, gente. Porque ouviu um não de alguém, ou porque ouviu uma palavra negativa de uma pessoa que às vezes nem soma nada na nossa vida, sabe? Porque alguém alguma vez possa ter falado, ah, você não tem capacidade de fazer isso, ah, você não vai chegar em lugar nenhum. Ou às vezes as pessoas nem falam, mas só pela atitude delas, né, em relação àquilo que a gente está fazendo, você já percebe que elas não acreditam que você é capaz de ir além. Então eu estava pensando nisso aqui, falei, vou gravar um videozinho para conversar um pouquinho sobre isso. E aí, por que eu tô falando isso do celular e dos vídeos, gente? Porque toda vez que eu vou gravar um vídeo, é essa dificuldade que eu enfrento, sabe? Toda vez que eu vou gravar. Para gravar nem é tanto, por quê? Porque eu sei que se a memória do meu celular estiver cheia, basta eu limpar ela, né? Tirar alguma coisinha ou outra lá que eu sei que não vai me prejudicar nem me fazer falta, que aí eu consigo gravar o vídeo. Mas na hora de editar, aí é que tá o problema, porque às vezes eu gravo uma aula hoje, por exemplo, tô gravando essa aula aqui do vestido. Se der tempo, eu ainda vou tentar gravar outra aula hoje. Eu tô com a intenção de gravar a aula da saia, dessa saia que eu acabei de mostrar hoje ainda. Se eu tiver com a aula gravada, eu deixo ela salva lá na minha pasta do Google e depois eu só baixo na galeria e aí eu edito e pronto. Né? A aula já está gravada, que é o mais essencial. Só que o mais difícil para mim, às vezes nem é gravar a aula. O mais difícil para mim é baixar o vídeo depois de editado, porque o meu celular não tem memória suficiente para isso. Então, gente, se toda vez que eu pensar em gravar uma aula, eu lembrar que eu vou ter essa dificuldade para enfrentar e eu querer desistir, eu nunca vou gravar uma aula. E eu me propus, e graças a Deus eu tenho conseguido, né? Desde que eu comecei a gravar passo a passo, que não faz muito tempo não, quem entrar lá no meu canal vai ver que não tem tantas aulas assim, mas já tem algumas. Oi, fia! Eu me propus a gravar 2 aulas por semana para pôr no meu canal de passo a passo.
Então eu tenho que ter as aulas gravadas, porque se eu não tiver as aulas gravadas, como que eu vou postar 2 vídeos por semana lá no canal? Aí não tem condições, né? Não tem como. Só que a dificuldade maior é essa mesmo, de editar os vídeos e depois baixar. Aí eu queria falar com vocês sobre isso, gente. Nós vamos enfrentar dificuldade para fazer tudo na nossa vida. Sabe? Eu me achei aqui gravando aula. Depois que eu gravei a primeira, gravei a segunda, né? E fui gravando a terceira. Aí eu tomei gosto. Falei, eu gostei de fazer isso. E eu sou, assim, gente, eu sou tímida, tá? Pra aparecer. Tanto é que vocês não me viram ainda, né? Em nenhum vídeo. E provavelmente não vão me ver. Mas eu tô aqui. Se vocês entrarem no Instagram do ateliê, eu acho que tá a minha foto lá também. Mas é só aquilo ali. Vocês não vão me ver aparecendo em vídeo nenhum. Porque eu sou tímida para essas coisas. E quando eu gravei o primeiro vídeo para pôr aqui no canal de passo a passo, eu também tava com vergonha, morrendo de vergonha. Tem dias que eu gravo, a minha mão tá tremendo. Não aparece no vídeo, eu acho. Mas eu sinto a minha mão tremer. Só que aí, conforme eu vou gravando, né, vai sumindo aquele nervosismo. E aí, vai ficando tudo bem. Então, gente, a gente sempre vai ter dificuldade para fazer aquilo que a gente gosta. Eu tô gostando de gravar as aulas? Tô, mas não é nenhuma nem duas dificuldades que tem para uma aula chegar aí para vocês. São muitas, são muitas. Mas se eu parar para olhar para as dificuldades, eu não gravo nada, eu não coloco nada no canal. E é uma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ser prejudicada na minha vida? Não, não é. Se eu não quiser mais gravar, eu posso parar, porque eu não tenho a obrigação de continuar gravando aula. Não tenho. Eu tô gravando primeiro, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Artesanato é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu amo fazer crochê, né? Por enquanto só tem aula de crochê lá, mas eu tô com intenção, né? Que eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu tô com intenção de gravar aulas de outras coisas, entre elas pintura, porque eu também sei pintar tecido. Então eu tô com intenção de gravar aulas de pintura, de bordado e outras coisas, gente, né? Tudo que eu puder fazer de artesanato, porque eu sei fazer bastante coisa de artesanato. Mas eu vou ter dificuldade. Quanto mais coisa eu quiser fazer, mais dificuldade eu vou enfrentar. Só que se eu ficar olhando para as dificuldades, então eu nunca faço nada. E aí eu queria falar com vocês sobre isso. Deixa eu parar aqui para contar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar. Já que eu cheguei aqui, eu vou parar. Obrigada para quem ficou até aqui. Se você está enfrentando dificuldade para lidar com o seu trabalho, para lidar com qualquer coisa na sua vida, insiste mais um pouquinho. Eu não vou falar para você não desista. Não, porque às vezes... Opa, chegou lá gente que vai levar minha filha para a igreja. Ai, meu Deus, ela foi e largou a porta aberta, gente. Então, eu tô aqui gravando, né? E ela tá indo para a igreja. Mas enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Não vou falar para vocês não desistirem. Mas vou falar para você insistir um pouquinho mais. Por quê? Porque na vida a gente sempre vai ter dificuldade. Agora ela foi. Na vida a gente sempre vai ter dificuldade. Tudo que a gente quiser fazer na nossa vida vai ter um certo grau de dificuldade, seja ele maior ou menor, mas vai ter. O importante é a gente insistir um pouquinho mais. Se hoje não deu, tenta de novo amanhã. Se amanhã não deu, espera mais um pouquinho, tenta outra vez. E vai tentando. E mais importante do que insistir, gente, é acreditar. E não acreditar em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Não. Não é, o mais importante não é nem acreditar na gente mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui.
o mais importante, ao contrário do que muita gente diz, não é nem acreditar na gente mesmo, mas é acreditar principalmente e primeiramente naquele que nos criou. E agora quem estiver vendo e não tem fé, não crê que Deus exista, ou não acredita que ele seja essencial na sua vida, se você não quiser crer, não creia. Mas a verdade é, existe uma verdade e ela se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. E ponto. Ainda que o mundo inteiro deixe de acreditar, essa continua sendo a verdade. Oh, meu Deus do céu! Oh, gente, vi uma coisa maravilhosa agora que alegrou meu coração. Mas não posso falar. Eu vou continuando. Tá vendo aí a importância de crer naquele... Gente, isso que eu acabei de ver é um milagre. A importância de crer naquele que nos criou. Me deu até vontade de chorar. Uma coisa muito boa que eu acabei de ver. Gente, o mais importante é crer em Deus, é crer em Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não é capaz de fazer nada na nossa vida. Se a gente vive é porque Ele nos dá a vida. Se a gente come, bebe, veste, trabalha, anda, dorme, levanta, acorda. Gente, tudo, qualquer movimento que a gente faça, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, tudo que a gente pensa, sabe? O que a gente é. Nada, a gente não faria nada, a gente não seria nada se não fosse por causa dele, se não fosse pelo amor e a misericórdia dele. Então, o mais importante, ai meu Deus, que alegria! O mais importante é crer naquele que nos criou. E ele, gente, é o maior mestre do universo. Dele vem toda a inspiração, dele vem toda a sabedoria, dele vem tudo, vem a vida, dele vem o bem, dele vem tudo. Então o mais importante é crer nele. E depois de crer nele, creia que você é capaz, mas nunca se esquecendo, nunca se esquecendo de que a capacidade que você tem não pertence a você e não vem de você. Ela vem do Deus que te criou e pertence a Ele também. Tá bem, gente? Queria aproveitar para falar isso. Se você ficou até aqui e ainda não tem Jesus na sua vida, aceite Jesus. Ele te ama e está voltando. E insista um pouquinho mais naquilo que for bom e que não for prejudicar nem você nem o próximo, mas vai trazer bênção para a sua vida e para a vida de quem está ao seu lado. Insista um pouquinho mais, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e até o próximo vídeo. Agora eu vou continuar gravando a minha aula e depois vocês vão ver ela lá no canal de Passo a Passo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.